Vamos lá, meninos, prestem atenção aí. Agora eu quero aprofundar nas questões referentes ao Brasil no período da União Ibérica, porém eu quero começar primeiro falando da parte política, né? Antes de falar de sociedade, de falar de questões de expansão territorial, aprofundar, eu quero já matar essa situação da política e eu quero tratar também das questões relacionadas ao poder local. Como que ficou a política no Brasil nesse período da União Ibérica? E com relação à política, eu quero me tratar diretamente com relação à administração do território brasileiro. Então, esse é o ponto essencial, porque eu não quero falar apenas de uma administração voltada ali para a figura da Espanha, mas eu quero me tratar de uma administração voltada principalmente àquilo que nós relacionamos com o poder local, o poder relacionado às câmaras municipais aí no Brasil. Esse ponto é extremamente importante. E como vai ficar a administração? Nós temos uma situação que anterior à União Ibérica, que era a presença marcante dos governadores gerais, e ali aos poucos, ali você teve a formação das capitanias, dentro das capitanias os governadores de capitania e a formação das câmaras municipais com os homens bons. Toda uma linha administrativa havia sido criada anteriormente, conforme os vídeos dos governos gerais que eu havia enviado para vocês. Porém, agora nós temos algumas distorções e algumas mudanças que irão ocorrer, já que a presença da fiscalização portuguesa não será tão forte como foi ali anteriormente. Na realidade, todo aquele processo de fiscalização tem resultados positivos, mas é a longo prazo. Quando começou a ter movimentos efetivos, quando a fiscalização passou a ser eficiente, nós temos aí o rompimento das ações do Estado português por causa da União Ibérica. E mesmo assim, ficou de responsabilidade de navios portugueses arrecadar os impostos provenientes daqueles que eram do Brasil. O grande problema é que agora, sendo ali a Espanha, a preocupação com arrecadar esses impostos dos próprios indivíduos portugueses não será tão boa como era ali anteriormente. Tanto é que a arrecadação de impostos do Brasil destinada à Santa Sé, feita pelos padres jesuítas, vai produzir muito mais efeito. Então, eu quero que você fique atento em algumas coisas aqui. As câmaras municipais, o que ocorreu? O entendimento de propriedade do bem público. Existia uma situação extremamente interessante que eu gostaria mesmo aqui de ser bem enfático. Olha só. Em Portugal, quem manda, no caso, é a coroa. Isso já era entendido. Não importa quem vai usar a coroa. Importa que quem usa a coroa manda. Nós não temos a teoria do direito divino dos reis de Jacques Bossuet nesse período ainda da história. Porém, já era entendido que quem dava poder ao rei, quem dava poder àquela pessoa é Deus. E o poder dessa representatividade estava em coroa. Não é à toa que nós temos o costume de utilizar, não falar, por exemplo, o rei fulano de tal, mas nós falamos a coroa portuguesa. Porque o importante é quem usa a coroa. E quem usa a coroa, ele é proprietário dos bens portugueses. Nós temos uma relação em Portugal da ideia de propriedade do rei, tudo aquilo que está em Portugal e nas suas colônias. Tudo pertence ao rei. Isso sem falar que é entendido numa situação de que a figura do rei é a propriedade do próprio Estado. Então, dessa forma, quem utiliza a coroa
é o Estado em si. E aqui acaba havendo uma confusão com o poder local. Porque se você lembrar lá de Dom João III, ele chama o Brasil de minha fazenda. Então, por exemplo, ele é dono da fazenda. Então ele utiliza, para ele não importa, por exemplo, se o dinheiro é para o bem. O dinheiro não tem importância para Dom João III a ideia de bem público, mas a ideia de ser administrado muito bem a sua fazenda para as suas riquezas pessoais. É o entendimento de que o dinheiro do Estado pertence ao indivíduo que está governando. É o entendimento que todo o imposto que nós pagamos vai para o bolso do rei e não para a administração do Estado. E isso como chegou para aqueles caras que eram os grandes proprietários do Brasil a partir do momento da União Ibérica? Não eram eles os responsáveis, os indivíduos das câmaras municipais, os homens bons, os homens de moral ilibada, os homens conhecidos ali como os grandes cidadãos? Sim. Então esses homens que cuidavam das câmaras municipais, eles entendiam que a administração, já que agora eu não tenho, devido à União Ibérica, um investimento na administração do governo geral para atingir as áreas mais interioranas do país, ou os mais distantes da capital, o cara que estava no poder local, ele entendia que ele, administrando aquele local, ele estava fazendo um favor para Portugal e para a Espanha. Ele não entendia na Câmara Municipal que se ele está ali para fazer o trabalho da Câmara Municipal, na Câmara para administrar aquela cidade, ele é um funcionário público. Ele entendia que ele estava fazendo um favor, já que naquele momento ali ele é um homem principal. E ele está cuidando do dinheiro de Portugal numa ideia de favor. As obrigações responsáveis para aquilo de dinheiro seria destinado à Espanha no período da União Ibérica não estão mais tão bem organizadas como era antes da União Ibérica. Então meio que deixa numa situação frouxa, há uma flexibilização das relações ali. Esta flexibilização das relações entre os governos gerais, que passavam a não cobrar de uma forma tão forte dos governadores das capitanias, muito porque havia uma situação pessoal com aqueles que administravam os reis, e agora é a Espanha. Os governadores de capitania também não cobravam de uma forma forte as ações relacionadas à fiscalização e arrecadação de impostos das câmaras municipais, dando a ideia que o poder local pertence àquele indivíduo que está na Câmara Municipal. Ó, professor, me explique melhor essa situação. Mas o poder local estava. Não, ele é um poder que representa o Estado, não ele sendo o poder. Deu para entender a diferença? As pessoas que atuavam agora nas câmaras municipais nessa questão da flexibilização, elas entendiam que elas são o poder agora. Então, olha para você ter um dos exemplos que eu vou dar para vocês. O indivíduo muitas vezes arrecadava os impostos de determinado município e ele pegava o dinheiro do Estado e comprava gado da Europa, mandava trazer e pagava com dinheiro público. E aí o restante ele passava ali para a coroa espanhola, numa quantidade menor. A fazenda desse indivíduo ela ia aumentando, ele comprava escravos, ele ia inovando, ele ia fazendo algo extraordinário. E utilizando não o dinheiro do fruto, ali do açúcar que ele havia arrecadado e vendido, mas é uma riqueza que se constrói em cima do dinheiro público. Esse ponto vai se tornando comum entre ali as pessoas na construção dessas câmaras municipais. Ah, professor, sério? Sério, porque ele entende ali, se o rei
o importante é a coroa e ele é dono de tudo, se ele está ali atuando na Câmara Municipal, fazendo o favor, ele também é dono. Por isso que nos cargos das câmaras municipais começa a ter uma relação daqueles indivíduos que vão trabalhar na Câmara, o quê? O pai morreu, o filho assume do filho. Cria-se um reinadozinho na cidade. Que aí vira aquela situação de tradição de família. Eu já mencionei essa questão na ideia ali anteriormente dos governos gerais, como você dava a prerrogativa da visão do o indivíduo da Câmara Municipal ser um ser importante. Só que agora isso muda por uma ideia de que ele usufrui do patrimônio do Estado em benefício próprio. O que nós conhecemos nos dias de hoje como corrupção. Já mencionado ali naquela situação dos fiscais, mas agora não é fiscal, agora é o indivíduo do brasileiro. O próprio brasileiro fazendo isso, já que ninguém está fiscalizando, o que eu mandar para a coroa espanhola tá bom, o restante fica aqui. Torna-se ali verdadeiros impérios de famílias dentro de algumas cidades. O pior ainda é que alguns indivíduos de câmaras municipais falam um negócio, cuidar de cidade é bom, estou enriquecendo. E aí ele nem se importa com o valor que é dele ou com o valor que é do Estado. Ele fala o seguinte, já que Portugal agora não está tomando conta e nem Espanha, os caras começam a partir para o interior, formar cidades para pegar dinheiro e se enriquecer. E ali falando, estou ampliando, estou fazendo, montava-se o básico da cidade, a cidade ia tocando ali para frente e ele e a família usufruindo desse bem. O período da União Ibérica, a administração pública do Brasil, ela vira uma várzea. Não se tem muita organização da situação. E aí esses senhores, esses proprietários, esses homens bons, mantêm toda uma situação ali de funcionamento do país, de funcionamento do poder local, de funcionamento ali das cidades, porém como representantes, seres importantes, por representar o Estado espanhol agora, arrecadava os impostos e se enriquecia. É aí que surge a ideia do indivíduo que atua no serviço público, ele ali na administração, ele é rico, ele está roubando, porque essa visão foi construída aqui nesse processo da União Ibérica. Não tem ninguém para fiscalizar mais esse indivíduo da Câmara Municipal. Não que ele não roubava quando não tinha União Ibérica, mas agora ele rouba muito mais. Para você ter ideia, a atuação dos governos gerais, ela estava no processo de progressão, meus caros ilustres alunos. Porém, ela se dedicava muito mais a uma atuação nas regiões norte e nordeste do país. Por quê? É aquilo que nós chamamos, lembra daquela divisão que eu fiz para vocês? As regiões ricas e as regiões pobres do Brasil. Então, os governos gerais vão estar atuando cada vez mais nas regiões ricas do Brasil. É rica aqui o Nordeste por causa da cana-de-açúcar. Porém, a região pobre, ela não vai estar atuando, não vai ter essa atuação dos governos gerais e muito menos das capitanias dos governadores. Os governadores não atuam de uma forma tão presente aqui mais. Sabe o que vai resultar disso daqui? Cada vez mais que vai saindo o Estado desta situação mais ao sul, a criação do poder local na região centro-sul, ela explode. Os caras viram proprietários e vão corromper a lei. Eles são a lei. E essa visão do patrimonialismo passa a ser normal, porque ele entende que ele está fazendo um favor. Pegar o dinheiro do Estado não é errado para ele. É certo, porque o rei faz isso e ele está cuidando do patrimônio do Estado. E a situação da União Ibérica aqui gera um problema para os governos gerais. Qual o problema que gera para eles? A falta de dinheiro do Estado para aumentar a fiscalização, aumentar o número de funcionários públicos, fiscalizar mais as pessoas, arrecadar o dinheiro. E aqui a região centro-sul vai ficando a Deus dará. E o poder local só vai se desenvolvendo. Com relação aos governos gerais das regiões norte e nordeste, as mais distantes também começam a ser abandonadas por falta de dinheiro. E aí vai surgindo os reizinhos locais. Chega num determinado momento da União Ibérica
que o poder local vai estar vinculado somente aonde? À capital Salvador. Que o poder dos governos gerais só estava vinculado à capital Salvador. E aí, meus caros, a situação se torna crítica. Porque de todo aquele poder que era relacionado com uma grande teia de aranha, ele vai deixar de existir. E aí, no local, os caras governam do jeito que quer, criam impostos, aumentam cidades, criam mais cidades, e aí você vai tendo grupos de pessoas que vão crescendo, que vão ficando cada vez mais ricas, que montam o seu patrimônio, não com esforço próprio, mas em cima da usurpação do próprio dinheiro público proveniente da arrecadação dos impostos. Isso deixa as pessoas que são mais pobres extremamente revoltadas. Por que elas estão revoltadas? Porque o dinheiro que ela paga de imposto está servindo para enriquecer um indivíduo que não faz nada no local, já que ele usufrui daquele dinheiro e torna isso aí famílias emblemáticas dentro da história do Brasil. A única preocupação da Espanha, inicialmente, será com a construção de fortes. Em 1584 é construído o Forte da Filipeia. Ali, aonde seria no futuro o local, né, vai surgir ali depois a construção do Forte de Filipeia. Ele vai surgir ali lá na frente, mas bem lá na frente, uma cidadezinha, através ali do Forte da Filipeia, né, que era uma estrutura militar para impedir o avanço ali de tropas estrangeiras ao litoral brasileiro, e ali surge a cidade de João Pessoa no futuro. Para a principal tentativa era tentar impedir os estrangeiros no Nordeste, principalmente os franceses, que já tinham feito uma incursão em 1555. Depois, a coroa espanhola vai construir outros fortes. A preocupação deles está com a área rica do Brasil, aonde nós temos aí o açúcar. A área centro-sul também tinha açúcar? Tinha também, mas não havia tanta força assim. Então eles estão preocupados apenas com a área mais rica, naquele entendimento que o Brasil é só uma área para fornecer lucros para a Espanha. Por outro lado, a administração brasileira, ela vira uma várzea nesse momento. Os governos gerais não têm como vir aqui. E aí o que acontece? A corrupção explode nas regiões centro-sul. Sem fiscalização, essa visão que eu coloquei do patrimonialismo, ela vira várzea. Por quê? O Estado se torna patrimônio daqueles indivíduos que estão na Câmara Municipal. Correto, galera? Muito obrigado a todos e vamos até o próximo vídeo.